Bondoso Deus, mais uma manhã na tua presença. Muito obrigado, meu Deus. Que esse dia seja cheio da glória do Senhor na minha vida e na vida daqueles que assistem este vídeo. Já orei por todos eles, pedindo que a graça do Senhor esteja com eles, no nome de Jesus. Assim também meditaremos na tua palavra, que elas venham, ó Deus, nos abençoar de forma abundante, nos fazendo crescer. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus que está em Atos capítulo 9, versículo 1, o versículo 12, o versículo 17 e depois o versículo 21. Está escrito assim em Atos capítulo 9, versículo 11. Disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Versículo 11, versículo 12. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Então Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E todos os que o ouviam estavam espantados e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui com o fim de os levar presos aos principais sacerdotes? Glória a Deus pela palavra dele lida. Deus abençoe você e a sua família no nome de Jesus. A pergunta de hoje que tem como título dessa mensagem é: você já dialogou com Cristo? Preste atenção nisso. Você já dialogou com Cristo? Nós terminamos a meditação passada com a pergunta, o que estaria na mente de Saulo depois que ele dialogou com Cristo e ficou cego? Seria um profundo arrependimento? Ele estava ali há 3 dias sem comer, sem beber, só orando. Seria um profundo arrependimento por ter perseguido o nome de Cristo? Seria um arrependimento de ter andado na contramão de Deus, do plano de Deus, em defesa, Saulo defendendo aquela religião cruel que levava muitos cristãos à morte? O que estaria na cabeça de Saulo? Até então, Saulo dialogava com os fariseus e com os grandes líderes. Mas Jesus cruzou o caminho de Saulo. Essa foi a mensagem de ontem. Jesus cruzou o caminho de Saulo para dialogar com Saulo. Jesus quis conversar com Saulo. E Jesus apareceu, cruzou o caminho dele. E Jesus dá abertura a esse diálogo dizendo: Saulo, Saulo. Quando esse nome era dito 2 vezes, é porque a coisa estava se tornando séria. Quando Deus chamou Adão lá no passado, lá no Éden: Adão, Adão, onde estás, Adão? Agora, Deus fala também depois com Samuel: Samuel, Samuel, 2 vezes. Agora, Deus vem então e fala: Saulo, Saulo, 2 vezes, e pergunta: por que me persegues? Essa pergunta mexeu com Saulo. Essa pergunta fez um impulso muito grande na vida de Saulo. Saulo reconheceu o senhorio do que falava com ele e cai por terra. E cai com os olhos fechados. A luz era muito forte, como eu disse ontem. E então Saulo pergunta: quem é o Senhor que fala comigo? Quem é o Senhor que cria esse diálogo comigo? E ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Tu não sabes a quem tu estás perseguindo.
Sou eu que estou aqui na tua frente. Esta luz que você vê, esta pessoa que você vê, está na tua frente e você está me perseguindo, Saulo. Agora levanta-te e vai. Engraçado que todas as vezes que Deus dialoga com o homem, que Jesus dialoga com o homem, há uma ordem em seguida. Levanta-te e vai. E em Damasco você saberá o que te convém fazer. Você estava com muitas inconveniências, mas agora você vai fazer o que é conveniente. De repente aí finaliza o diálogo e Saulo vai então para a casa de Judas, na rua chamada Direita, na cidade de Tarso. Agora o diálogo muda e Deus chama outra pessoa, né? Ananias. Ananias. E Ananias responde: eis-me aqui, Senhor. Repetidamente a coisa está séria. Eis-me aqui, Senhor. Ananias se desperta numa visão para um diálogo com Jesus. Ele estava falando com o próprio Jesus. Eis-me aqui o teu servo. Ele diz: Ananias, levanta-te e vá à rua chamada Direita, na casa de um certo Judas. Até aí está tudo bem. Porque eu te envio ali, você pergunta ali por um homem chamado Saulo de Tarso. Eu estou te enviando ali, ele está em oração. Eu estou te enviando ali para você orar por ele, para que ele volte a ver. Tudo que Jesus falou com Ananias não chamou tanta atenção dele quanto o nome Saulo de Tarso. Ananias deve ter tremido nas bases de Senhor, mas este é o que veio com cartas de Jerusalém do sumo sacerdote para nos levar presos, acorrentados. E o Senhor me envia a ele, Senhor. Este homem é cruel. Ananias não prestou atenção que Jesus disse a ele: ele está orando. Mas era costume dos fariseus, dos saduceus, era costume deles orarem. Mas Jesus disse, ele está orando. E Ananias, a questionar, volta a Jesus dizer: vai. Pela segunda vez, vai. Eu quero lembrar a você que Ananias é uma tradução do hebraico, né? Hananiah, para o grego, Ananias. Tem vários na Bíblia, e Ananias significa a graciosidade de Deus, Jeová, o Deus gracioso, Deus que dá graça. Então Ananias vai. Ananias não foi com seu próprio discurso ali para se enaltecer, porque Jesus disse a ele já viu em visão um homem chamado Ananias entrando ali para falar com ele. Ananias, não tem como, ou você vai ou ele te busca, ele já te viu em visão, então obedeça a minha voz, Ananias, vai. Ananias não tinha mais escolha, era Jesus falando, Jesus dialogando com ele, e Jesus disse: porque eu vou usar este homem, esse que você falou e que é perseguidor, eu vou usar esse homem, eu o preparei para que ele leve o meu evangelho, o meu nome aos gentios, o meu nome aos reis, aos palácios, às autoridades e aos judeus de perto e aos judeus de longe. Esse homem chacoalhará o mundo cristão, o mundo do cristianismo. Ananias, então, escuta uma segunda fala de Jesus e diz: e eu vou mostrar a ele o quanto vale sofrer pelo meu nome. Meu querido e minha querida, se você pensa que o evangelho é um mar de rosas, cuidado. É vida de palácio, cuidado. É vida de abundância, de abastança, cuidado. Porque Deus tem um propósito para cada criatura, para cada chamado. Deus tem um propósito. Ananias vai e não vai no seu nome. Saulo, aqui estou eu, aquele que tu viu em visão. Ele não usa a sua política, o seu argumento, o seu enaltecimento. Mas ele chega e diz: irmão Saulo,
Jesus, aquele que te apareceu no caminho, aquele que cruzou o teu caminho, este mesmo Jesus me enviou para que eu venha aqui, por ele, enviado por ele, orar por você, para que você recobre a visão, meu irmão. Aí Ananias acrescenta, mas que seja cheio do Espírito Santo. Que palavra abençoada, que seja cheio do Espírito Santo. Tem muita gente aí que se diz chamado, mas não preocupou em pedir a Deus para abrir a sua visão, para abrir a sua visão do reino de Deus, do chamado de Jesus, e não anda pedindo a Deus diariamente, enche-me do Espírito Santo. Saulo já havia sido perdoado. Saulo passou 3 dias talvez pedindo perdão a Jesus. Me perdoa por ter te perseguido. Me perdoa por ter matado Estevão. Me perdoa por ter maltratado tanta gente, homens e mulheres. E por ter esse intento egoísta de vir aqui perseguir a ti e aos judeus, cristãos. Me perdoa, Senhor. Já tinha sido perdoado. Mas agora ele precisava do milagre de voltar a ver e de ser cheio do Espírito Santo de Deus. E de repente cai dos seus olhos umas escamas. E ele volta a ver. E a conversão é imediata nele. Ele quer ser batizado e foi batizado. E aí no verso 21 nós lemos que as pessoas, depois que ele esteve uns dias com Ananias e com os cristãos ali, ele vai à sinagoga dizer, este Cristo Jesus que eu persegui, esses cristãos que servem a esse Jesus que eu persegui, ele é verdadeiramente o Filho de Deus. O sumo sacerdote mentiu para mim, os sacerdotes mentiram, a falsa religião mentiu para mim, o fariseísmo mentiu para mim. Essas religiões falsas andam dizendo que ele é outra coisa, mas eu o vi, ele é o Filho de Deus. Ele transformou a minha vida. Ah, tudo isso nasceu de um diálogo com Saulo, e depois vem a ser Paulo. E depois de um diálogo com Ananias, e eu volto à pergunta a você, que me ouve, que me assiste, você já dialogou com Cristo? Você já ouviu Cristo? Você já deixou ele falar na tua mente, no teu coração? Viu a glória dele? Viu o quanto ele é bom? Ouviu a voz dele? Possivelmente você não vai ver a pessoa de Cristo, mas você vai ver o seu mover. Possivelmente você não vai ver o rosto de Cristo, mas você vai ver o seu mover. Basta você deixar que ele crie este diálogo com você e que abençoe a sua vida e que toque na sua vida. Deus tem um chamado grande para muitos homens, muitas mulheres nessa terra, mas eles não querem ouvir o diálogo que Cristo quer ter com eles. Deixa Deus operar na tua vida. Busque ter a visão do reino de Deus e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Um grande abraço meu. Pastor Riva Martins, Deus abençoe você e família. Em nome de Jesus. E amanhã estaremos juntos para a honra e glória do Senhor Jesus. Abraço meu.